Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, na aula de número 52, nós vamos estudar aí pêndulos e rotores. Mas por que pêndulos e rotores? Bom, são dois mecanismos em que a dinâmica do movimento circular está empregada. Então, vale a pena a gente ressaltar esses dois aí. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Pêndulo. O que seria um pêndulo? Bom, por definição, para você obter um pêndulo, basta você pegar aí um peso de massa m e colocar ele para oscilar aí, suspenso por um fio ideal, tudo bem? De comprimento L. Então aqui nós já temos a representação do nosso pêndulo oscilando, e nós podemos traçar aí um diagrama de forças, em que nós temos que a componente da força peso P, a Px, ela é responsável aí, ela é a força restauradora, que garante essa continuidade desse movimento do pêndulo, tá? No nosso estudo, nós vamos interpretar que isso é um sistema ideal, ou seja, ele é conservativo, O nosso pêndulo vai ficar oscilando aí para sempre, uma vez que a energia não se perde desse sistema, tá? Então, Px é aquela força restauradora, a componente da força peso, e o Py aqui, ele briga com a atração, e quando a gente faz um somatório aqui ao longo dessa direção, a direção do centro da trajetória, nós temos aí que vai aparecer aqui uma força resultante, obviamente, aqui para cima, ou seja, para eu somar aí a tração com a PY, na verdade eu teria que subtrair a PY, a força resultante seria a tração menos PY, esse seria o módulo, e vai apontar aí para cima. E isso que aponta para cima, nós temos a força centrípeta. Então é por isso que nós estamos estudando aqui o pêndulo no movimento circular, tá? Porque a gente já está estudando a força centrípeta e ele aparece nesse mecanismo. Bom, mas nós não somos os primeiros a estudar o pêndulo, Toda essa história começou com um camarada chamado Galileu Galilei e o seu discípulo, que se chamava Vicenzio Viviani, que morreu aí por volta de 1700, escreveu um livro, tá? E esse livro, bom, ele era muito perfeccionista, na verdade ele não concluiu o livro dele, justamente por ficar voltando várias vezes para conferir se o livro estava certo, E ele relatou aí que uma vez Galileu Galilei contou para ele essa história, de quando ele ainda era jovem, ele estava assistindo uma missa lá na Catedral de Pisa, que está aqui inclusive a imagem, vocês estão vendo exatamente a imagem que Galileu estava vendo na época, tá? Essa catedral ainda está lá, e tinha um lustre pendurado, tá aqui o lustre pendurado, e ele ficou observando esse lustre que quando batia um certo ventinho, ele ficava oscilando, E teve uma coisa que intrigou Galileu, que é o tempo, o período com que ele ficava oscilando. Não importa se a rajada de vento era forte ou fraca, se a oscilação era grande ou era pequena, o período de oscilação era sempre o mesmo. E o Viviani, que é o aprendiz dele, disse que ele sabia que o período era o mesmo porque ele ficou contando aí a pulsação cardíaca dele. Então foi assim que ele mediu que a oscilação era sempre igual, era sempre a mesma. Bom, e isso intrigou bastante Galileu Galilei, que fez um estudo um pouco mais aprofundado a respeito desse fenômeno. Então, bom, ele percebeu aí, que esse pêndulo, não interessa a amplitude que tinha, ou a velocidade que tinha um pêndulo, sempre que ele contava as oscilações, ela tinha um período igual, um período ele era constante, tá bom? Então nós temos aqui duas situações, até mesmo para vocês se familiarizarem com o termo, de amplitude, e amplitude é justamente essa distância daqui entre a extremidade do pêndulo, e o seu ponto de equilíbrio, tudo bem? Então veja que nós temos aqui uma oscilação de maior amplitude e outra de menor amplitude. Não importa qual que era a amplitude do pêndulo, sempre ele ia permanecer o período constante. Tá? Esse fenômeno aí a gente chama de isocronismo do pêndulo. Tá? Isocronismo. Se você quiser separar aqui essa palavra, iso significa igual e cronismo significa cronômetro, tempo. Ou seja, isocronismo é aquele que tem sempre o mesmo tempo, beleza? Seria o mesmo período de oscilação, tudo bem? Então é isso, só para definição aí da amplitude, a amplitude, de novo, é esse afastamento, o maior afastamento do corpo, a partir da sua posição de equilíbrio. E o que o Galileu viu é que não importa qual seria a amplitude, desse pêndulo, sempre teria aí o mesmo período. Bom,
Existe aí uma relação matemática, claro, essa relação matemática está escrito aí no seu livro, nesse quadrinho amarelo, né, mas não convém para a gente aqui ficar exercitando, né, voltando aí nessa parte matemática, que não é o objetivo do curso. Tá? É claro que se a gente fizer uma boa reflexão aqui, a gente vai conseguir entender que para ângulos pequenos, né, de oscilação, né, nós temos uma relação entre o período, tudo bem? E essa relação aqui, o que a gente tem que guardar no fundo do nosso coração. Toda vez que falar de pêndulo, eu vou ter que lembrar que o período do pêndulo, né, ele é proporcional aí à raiz quadrada do comprimento do pêndulo pela gravidade, pela aceleração da gravidade. E o que é interessante dessa fórmula aqui, que inclusive vocês vão rever em movimento harmônico simples lá no segundo ano, é que essa oscilação, né, o período de oscilação independe da massa do corpo. Né? Então nós não temos aqui equacionado a massa, né, ou o peso, né, como se preferir, desse pêndulo aqui. Então não interessa qual é a massa, a única coisa que interessa é o comprimento do barbante, tá? O comprimento desse fio. E aí o período, vale ressaltar isso daqui, que o período independe aí da massa do objeto. E é justamente por esse fator, que independe da massa do objeto, que foi possibilitado criar aparelhos, né, baseado nisso daqui. Né, os aparelhos que são os relógios, né? Então a gente conseguiu criar relógios com uma precisão maior, né, porque independente dessa massa aqui na construção, bastava eu saber aí o comprimento, né, do nosso pêndulo. Então, sabendo o comprimento do pêndulo, eu sei exatamente o período de oscilação, aumentando assim a precisão desse tipo de instrumento. Beleza? E se você não acredita, eu convido você a fazer um experimento junto comigo aí, junto com o pessoal da Universidade de São Paulo. Então vamos lá. Nessa experiência usaremos 2 pêndulos com massas distintas e um pedestal com suporte para pendurar os pêndulos. Começamos com os pêndulos previamente pendurados no suporte, de forma que seus comprimentos sejam os mesmos do ponto de fixação até o centro de massa de cada bola. Quando postos a oscilar, os 2 pêndulos descrevem praticamente o mesmo movimento, com os períodos de oscilação quase idênticos, mesmo com os valores das massas das bolas bem diferentes. Agora, se alterarmos o comprimento dos pêndulos, quando os colocamos para oscilar, seus períodos serão distintos. O pêndulo mais curto vai oscilar mais depressa, ou seja, com menor período de oscilação, e o pêndulo mais comprido, por sua vez, vai oscilar com um período maior. Assim, podemos ver que os períodos de oscilação de um pêndulo simples não dependem das suas massas, mas sim dos seus comprimentos. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito dos rotores, né? O rotor ele também é explicado aí, boa parte do seu funcionamento através da dinâmica do movimento circular uniforme, tudo bem? Que a gente está estudando. Bom, e o rotor não é nada mais do que um brinquedo aí do parquinho de diversões, tá? Esse brinquedo, as pessoas entram num cilindro, né? Numa espécie de cilindro, e aí ele começa a girar. E depois uma plataforma desce o chão, né? Então o piso ele desce e a pessoa permanece lá pendurada, né? O que algo parece ser mágico, algo que desafia aí a nossa inteligência, né? Porque a gente acha que está numa situação de risco, né? Quando na verdade é uma situação completamente controlada. Muito bem, então é isso daí, né, pessoal? Vou mostrar aqui esse brinquedo para vocês, um videozinho que mostra o que seria esse rotor. Bom, o vídeo está um pouco apressado aqui no início, tá? Eu adiantei ele um pouquinho para a gente não ficar, para não demorar muito, mas a ideia é essa, é um brinquedo, tudo bem? As pessoas entram aí nesse cilindro, né? Elas se preparam ali, o instrutor conversa com elas, né? Para não ter ninguém se machucar. Acho que eles fazem ali uma contagem ali para ver se alguém vai desaparecer, né? Durante aí a brincadeira. E aí fecha a porta, né? Vocês vão reparar agora que o chão vai subir, né? O piso aí vai subir até aquela linha branca, até aquela marcação, né? Daí ele pede para as crianças aí irem aos seus lugares, né? E aí ele começa a girar, né? Bom,
Essa velocidade já é a velocidade normal do vídeo, tá? É mais ou menos nessa velocidade que as pessoas estão girando mesmo, beleza? E aí eu quero que vocês reparem que aquela marca branca, olha lá o piso, ó, o piso está descendo, ó, e as pessoas ficam ali, parece que suspensas ali na parede, né? Então o piso desceu e aí o pessoal fica ali suspenso, né? Repara lá que já está abaixo da linha, né? E aqui uma visão de dentro, né? Repara lá, ó, o piso descendo e aí as pessoas ficam, parece que desafia as leis da física aí, né? Bom, a gente tem outras versões desse brinquedo aqui no Brasil. Essa daí é uma delas, né? Começa a girar e aí ele inclina. Inclusive tem algumas versões até um pouco mais perigosas, né? Do que essa daí, que eu acho bem mais interessante, por sinal. Ó, ele inclina, né? A gente tem aquela sensação de que vai cair. Olha essa daí, né? Com o Stargate. Que ele coloca os dois movimentos, né? O movimento circular e também ele gira no outro eixo, né? Esse daí deve dar medo. Eu fico tonto só de olhar com esse brinquedo. Meu Deus do céu. É, loucura, loucura. Bom, tá aí, né? Os brinquedos aí que a gente usa o movimento circular. E aí você deve estar se perguntando como é que isso funciona, né, meu camarada? Então vamos lá, vamos ver a parte física dos rotores. A ideia é simples, pessoal. Quanto maior for, né, essa velocidade angular aqui, quanto mais rápido girar, né, o meu rotor, quanto maior é a minha velocidade angular, maior deve ser a minha aceleração centrípeta. Que aqui quem faz parte da aceleração centrípeta é a força centrípeta, né? E nesse caso a minha força centrípeta é a força de contato entre a pessoa e a parede, né? É a força normal. Então essa força normal, que é aquela que aponta para o centro aqui o centro do rotor, né, seria a minha força normal. Então, quanto maior a força angular, maior é a minha força normal. E nós sabemos aí que a força de atrito, né, ela é dada por μ vezes a normal, ou seja, quanto maior a minha força normal, maior também é a minha força de atrito. Então, o atrito da pessoa aqui contra a parede, né, se iguala à força-peso, então a pessoa fica imóvel, né, ela fica no mesmo lugar. E já de cara eu já te pergunto uma coisa, tem como a nossa força de atrito ser maior do que a força-peso? Obviamente que não, né, pessoal? Não tem como a força de atrito ser maior do que a força-peso, porque a força de atrito é uma força de reação à força-peso. Então, embora a nossa força normal seja proporcional à nossa força de atrito, né, quanto maior a força normal, maior a força de atrito, ela é perpendicular ao deslocamento aqui, né? Então, a força de atrito ela vai somente ser expressiva quando aparece aí a força-peso, uma vez que ela é uma força de reação. Tudo bem? Então é isso aí, por isso que mesmo retirando o piso, né, a pessoa não cai, porque o atrito dela com a roupa, né, o atrito aí da roupa dela contra a parede aí do brinquedo, né, faz com que ele se equilibre com a força-peso. Tudo bem? Mole, mole, fácil, fácil. E o que a gente tira daqui? Algumas perguntinhas interessantes aí do vestibular. Separei aqui algumas perguntas do seu livro que diz assim, ó, a respeito do funcionamento do rotor, analise as seguintes afirmativas e identifique quais são verdadeiras. Então, 1. Se o raio do rotor for diminuído, o valor mínimo da velocidade angular deve ser aumentado? Bom, ele está relacionando aqui a nossa velocidade angular com o raio. E como que a gente parte disso? Tem um matemático aqui envolvido, mas a matemática é simples, pessoal. Ele coloca que a força centrípeta é a força normal. Tudo bem? E que a força-peso tem que ser igual à força de atrito. Então, dessas duas equações aqui, ele manipula um pouco ela, isolando aqui a velocidade angular, nós vemos que ela é proporcional à aceleração da gravidade, né, e inversamente proporcional ao μ, né, o μ da força de atrito, né, esse aqui é o coeficiente de atrito, e o raio. Então, respondendo a pergunta dele, e claro, né, se a gente consegue relacionar a velocidade angular, a gente também consegue relacionar a velocidade linear, tudo bem?
Bom, então a primeira aí, ele quer saber se o raio do rotor for diminuído, o valor mínimo da velocidade angular deve ser aumentado, verdadeiro, né? Porque a velocidade angular é inversamente proporcional à raiz quadrada do raio, né? Então, se eu diminuo o raio, eu tenho que aumentar a minha velocidade mínima, tudo bem? 2. Se o cilindro girar com velocidade angular constante, a pessoa não sofrerá aceleração centrípeta. Falso, falso. Né? Se há um movimento circular, é porque existe uma aceleração centrípeta, tudo bem? Próxima. Para um referencial inercial fixo na Terra, não existe força centrífuga. Opa! Verdadeiro, não existe força centrífuga, né? Nunca existiu e jamais existirá, né? A força centrífuga, ainda mais para um referencial inercial, né? Se ele colocasse um referencial não inercial, talvez ele poderia colocar essa força centrífuga como sendo uma sensação, né, da pessoa que está no referencial não inercial, tudo bem? 4. O peso da pessoa se equilibra com a força de atrito entre a parede do cilindro e a pessoa. Perfeito, né? Tá aqui, ó. A força de atrito vai ser igual, né, à força-peso. Exatamente por isso que a pessoa ela não escorrega nem para baixo, né? 5. Quanto mais pesada for a pessoa, maior deverá ser o valor mínimo da velocidade angular para que ela não escape. Essa alternativa aqui... Opa, eu acho que inverti a ordem, né? Então, essa alternativa aqui é falsa, né? O valor mínimo da velocidade angular não depende do peso da pessoa. E eu quero que vocês reparem nisso aqui, ó. A massa, né? A massa não entra nessa equação. Então, não interessa qual seja a massa da pessoa, né? O peso da pessoa, né? Ela não se relaciona com a velocidade angular, tudo bem? E a última, se a velocidade angular for aumentada e ficar com o valor acima do mínimo, a intensidade da força normal ficará maior e, em consequência, o atrito terá intensidade maior que o peso da pessoa. Então é falso aí porque o atrito deve continuar equilibrando o peso, né? Que é constante. Tudo bem? Então, senhoras e senhores, era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Eu estou colocando uma lista de exercício pequenininha, só uns 7 exercícios, rapidinho você faz ela, tá? Não peguei pesado, nem com movimento circular, nem com pêndulos, tá? É só para a gente ter essa noção, até mesmo porque você lá no segundo ano, você vai ver de novo o pêndulo em movimento harmônico simples, beleza? Mas é por aplicação da fórmula, né? A gente faz uma análise física ali da fórmula, né? E das forças envolvidas aí nessa dinâmica do movimento circular, tudo bem? Senhoras e senhores, eu vejo vocês na nossa live. Valeu, muito obrigado.